os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais. Não fique impressionado não, realmente são 11 horas e 10 minutos, sempre eu faço à tarde, mas hoje de manhã, e aí estamos com a secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Bodega, que hoje também, gente, ela vai falar. Hoje nós estamos comemorando, Minas Gerais está comemorando, há um ano atrás, o queijo artesanal reconhecido pela Unesco Patrimônio Imaterial da Humanidade. Secretária, bom e belo dia, boa tarde, boa noite, porque o YouTube é dia inteiro, eterno. Bom dia, secretária, você está aqui conosco. Quando você esteve aqui, era secretária adjunta de Comunicação do Estado e hoje secretária de Estado de Cultura e Turismo. Bom dia, Sérgio, todo mundo que está vendo a gente. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez, agora nessa posição diferente, mas ainda mais nesse dia emblemático, né, para Minas Gerais, que é um aniversário aí, o primeiro aninho do nosso queijo como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então, muito feliz dessa coincidência de datas e a gente está aqui podendo bater mais um papo. Secretário, ontem Minas Gerais ganhou um prêmio nacional destaque, né, do Ministério do Turismo. Isso que representa demais o trabalho, vamos dizer assim, da equipe, né, do Secult nos últimos anos. Nosso amigo secretário eterno, Leônidas Oliveira, Exatamente. A qual sempre nos acompanha, a gente conversa. Como é que é ser reconhecido como destaque? Minas Gerais crescendo cada vez mais. Esse destaque, ele foi muito interessante porque a gente mostra que tudo que a gente vem fazendo, e aí, obviamente, o reconhecimento ao meu querido, amado Leônidas, por tudo que ele construiu nesses últimos tempos, e que eu também participei de alguma maneira nesse processo, né? Acho que talvez por isso que essa transição tenha sido leve, da saída dele com a minha chegada, mas vem sendo construído de maneira técnica e ordeira, porque a gente trabalha com dados, com estatística, com observação, e então o destaque que a gente recebeu ontem foi justamente pelo Observatório do Turismo, que é quem trabalha gestão de dados e informações. Então, não é por acaso que os nossos números do CAGED, o crescimento tão exponencial do turismo de Minas Gerais esteja acontecendo. É porque a gente está trabalhando com dados e dados confiáveis. E foi isso que esse prêmio de ontem nos apresentou, um orgulho imenso da equipe inteira. Vou fazer já o meu agradecimento a todo o time, em especial, né, todo o time da Subturismo, liderado pela Patrícia, e Cecília, Gabriel e todos os outros que trabalham incessantemente para a gente ter os melhores dados, para a gente tomar as melhores decisões. Esse detalhe é importante, né? A união faz a força, né? Mandar um abraço para o presidente da Fundação Clóvis Salgado, Sérgio Rodrigo, grande Sérgio Rodrigo, faz um trabalho fantástico do Circuito Liberdade, né, que congrega mais de 50 prédios históricos na nossa capital mineira, atrações turísticas. Um abraço para o Sérgio e toda a equipe lá da Fundação Clóvis Salgado e
do Circuito Liberdade. A gente veio conversando, eu e Sérgio, eu estava lá na Fundação Clóvis Salgado e tinha que despachar um assunto, minha agenda tá tão corrida. Vocês sabem que, 11 horas da manhã, eu já fiz 5 reuniões ontem. A primeira foi 8h30 antes. A primeira foi 8h30, eu precisava conversar com o Sérgio, o tempo que tinha era no deslocamento de lá até aqui. Ele é um querido, competentíssimo e, enfim, que está mostrando aí os resultados do Circuito da Liberdade de maneira muito interessante também. Secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Badega, Minas é muito grande. Minas são muitas, 853 municípios, mais de 5.000 distritos, quer dizer, torrão para todo lado, leste, oeste, norte, sul, centro, para todo lado tem essa mineiridade. Como é que você consegue, junto com a sua equipe, chegar a todos esses torrões com tantos projetos que desenvolveram nos últimos anos e já pensando em 2026, pegar isso tudo, né? Essa é uma diretriz de descentralização macro do governo de Minas, da gestão Romeu Zema, Matheus Simões. Então, desde o dia 1, o objetivo sempre foi a gente tentar chegar no máximo possível de pessoas, e isso significa, obviamente, alcançar o maior número de municípios, porque os mineiros vivem nas cidades e 70% deles estão no interior. Então, o desafio realmente ele é muito grande e a gente tem trabalhado incessantemente nessa política de descentralização. Então, seja via Descentra-Cultura, e aí a gente tem um número estarrecedor que mais de 90%, quase 95% dos recursos da cultura ficavam em Belo Horizonte, mais especificamente na região centro-sul de Belo Horizonte. A gente está falando dos limites da Contorno. Aqui nesse estúdio maravilhoso de podcast já não entraria essa parte do recurso. Então, e hoje a gente alcança mais de 60% dos recursos para o interior. Então, os municípios estão aprendendo a usar as leis de incentivo, estão aprendendo a usar, participar dos editais do FEC. Se antes era um problema que a gente não tinha projetos, hoje não é mais um problema dessa ordem, pelo menos não em talvez 90% dos tipos de projetos que são procurados, porque a gente tem feito um trabalho de capacitação nos municípios, através das IGRs, através do próprio conselho, dos conselhos, né, de cultura e de turismo, tentando ao máximo possível levar conhecimento e possibilitar, ensinar mesmo como que faz para poder conseguir o recurso daqui. Tem vários exemplos muito emblemáticos de eventos que aconteciam no interior e passavam aí por suas dificuldades e que hoje todo mundo já aprendeu como é que faz um projeto, que estão na lei de incentivo, e é exatamente por isso que os recursos acabam mais rapidamente, o que antes eles sequer chegavam a 50% de uso. Isso é importante você falar, secretário Bárbara, que nós temos muitos projetos, muitas empresas, muitas pessoas físicas, jurídicas, para desenvolver suas atividades, né, no interior mineiro. Até eu falo sempre aqui, secretária, que, felizmente, os gestores públicos estão enxergando também a importância da cultura, a importância do turismo, a formação dos secretários municipais, dos funcionários das prefeituras, as IGRs também. Isso é muito importante para o nosso estado, a profissionalização, para a gente elevar cada vez mais, que Minas está virando uma potência nessa área da cultura e do turismo. Aqui em Minas, cultura e turismo, elas estão, né, intrinsecamente relacionadas, é bonito de ver. O que faz com que as pessoas venham para Minas Gerais normalmente está muito associada à cultura mineira como um todo, seja, enfim, patrimônio ou a própria cozinha. E esse reconhecimento, eu tenho para mim, Sérgio, que a diversificação econômica que
que Minas Gerais procura há tanto tempo e há tantos anos eu escuto, vamos fazer um estudo sobre diversificação econômica, isso, aquilo, outro, diminuir dependência de mineração e tudo mais. Eu acredito muito que isso passa pela cultura, pelo turismo no estado de Minas. Nós somos os maiores empregadores, a geração de emprego e renda e oportunidade para as pessoas através da cultura e do turismo é enorme, porque a gente está falando de serviço. Serviço precisa de gente, né? Não é só máquina, não tem como a gente. Não é a máquina que vai para a cozinha para poder fazer o pão de queijo, né? A gente que faz Sem ali dúvida. mesmo. Até que o pão de queijo a gente tem a indústria também. Mas acho que ficou claro assim o que eu quis dizer. A gente tem que ter quem vai colocar no forno, minimamente falando. Então, nós empregamos muita gente. E isso, no final das contas, é dignidade, qualidade de vida para mais gente, para mais mineiros. Então, Eu me lembro que nos últimos encontros gestores, né, da Cultura e Turismo, mais de 700 municípios participaram aqui em Belo Horizonte, mostrando em 2 dias como fazer, como gerir e como implantar os processos dentro dos seus municípios. exatamente, é isso que a gente tenta fazer a todo tempo com capacitações constantes. No encontro de gestores, isso fica muito claro, porque é presencial, então todo mundo consegue ficar impressionado com uma sala Minas Gerais absolutamente lotada de gestores. E então assim fica, né, fica claro presencialmente, mas a gente tem vários aulões no decorrer do ano virtuais de capacitação exatamente dos gestores culturais, gestores do turismo, espalhados pela nossa linda e amada Minas Gerais toda. Sem dúvida. Ô, secretária, pessoal, a gente está participando agora, né? Já, mas está chegando os chats aqui, secretária. Celso Faria, grande Celso Faria. Celso Faria é um estudioso da música, musicista. Falar em musicista, manda um abraço para sua secretária adjunta, Josiane, que é musicista também, Ela né? é. Grande Josiane de Souza. Um abraço. Como eu gosto da Josi, gente Eu de acho que Deus. todo mundo, Tem eu jeito de não brinco gostar que dela, ela não, é né? uma menina Incrível. fantástica lá de São Gotardo para o mundo. Rodrigo Medeiros, gerente geral do Hotel San Diego Express Barro Preto, do Ibis Contagem, Montes Claros. Importantíssimo projeto da Barra para os nossos negócios. É isso que nós vamos falar daqui a pouco, secretário. Leonardo Pes é da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo. Secretário de Cultura de Minas é uma referência nacional. Parabéns, Barra, por dar continuidade ao trabalho do Leandros. Secretária, projetos para frente. Eu sei que eu uso um termo cachola, né? As pessoas não sabem, mas cachola é pensamento inteligente. Essa cachola não para. Para não. Você dorme pouco, eu sei, tem 2 filhos, marido, tal, mas para Minas Gerais essa cachola não para. Projetos para 2026. A gente acabou de lançar, Sérgio, um projeto que é lindo. É lindo e é Você estruturante. está dando spoiler ou já? Não, a gente lançou. A gente Sim. já lançou, que é o Paragens de Minas. Sim. Eu estou muito confiante nesse projeto pelo grau pelo potencial estruturante que ele tem. Quando a gente pensa e também pelos cases que a gente tem lá fora. Então, a gente fez um benchmarking muito importante com a Espanha, com Portugal e outros países que têm uma realidade parecida com a nossa, em termos de equipamentos históricos. Então, se hoje é possível você ir à Europa e se hospedar em um castelo, ou num antigo mosteiro, num convento, vamos combinar que aqui em Minas a gente tem um monte dessas oportunidades também, e que isso pode se tornar um excepcional ponto de turismo de experiências históricas muito genuínas, ao passo que a gente permite dar vida ao patrimônio histórico. Então, é bom para os negócios, é bom para a nossa manutenção da nossa história, é bom para o nosso passado e é bom para o futuro. Porque as paragens de Minas, elas passam a ter um envolvimento
sólido de diversas atuações dentro do Estado. A gente tem o BDMG com linhas de crédito muito interessantes. A gente tem o edital da CEMIG de 15 milhões de reais para restauro e revitalização de patrimônio histórico tombado. A gente tem a Invest Minas trabalhando dentro da Investitur especificamente as paragens de Minas, e a gente tem, obviamente, a Secult abraçando isso tudo e transformando tudo isso em um produto turístico de experiência histórica. E a gente já vem num projeto que já tem um case, mais de um case, assim, mas um bastante emblemático, que é o próprio Vila Galé em Ouro Preto, que fez exatamente isso, restauro do patrimônio histórico, dando vida àquilo que estava literalmente caindo às nossas cabeças, Abandonado, né? abandonado, dando vida, gerando riqueza, oportunidade e possibilidade de vivência das pessoas usufruírem aquele bem. É, porque tá chovendo muito em Belo Horizonte, viu? Desculpa. Fica à vontade, saúde. Então, a ideia desse projeto é a gente dar visibilidade para esses equipamentos históricos como paragens de turismo de experiência genuína, e com esse respaldo aí anterior até que isso aconteça. A gente sabe dos desafios de um restauro, de uma revitalização, mas que isso gere apetite no mercado para investirem nesses locais, tal qual aconteceu na Espanha e em Portugal, e que já foi replicado em outros países, ações similares. Isso pode entrar qualquer município através do edital para ser pesquisado, analisado. Na verdade, sentido, a gente está trabalhando os próprios equipamentos. Certo. Então, o que acontece? Um município que tem um casarão histórico que está por ali, ele consegue cadastrar na Invest Minas como uma oportunidade de negócio, e ele consegue apresentar para os próprios investidores da cidade dele o que ele pode, como que aquilo pode se tornar um bem mais precioso dentro da própria cidade. Ele ganha valor, porque o que às vezes a princípio é um casarão, vai caindo aos pedaços, ele vai fazer parte de um roteiro de turismo de experiências divulgado internacionalmente pelo Estado de Minas Gerais. Então, isso pode incentivar os investidores, inclusive locais, a trabalharem aqueles equipamentos de uma maneira estratégica. E para isso, para facilitar ainda mais, incentivar que esses investimentos de fato cheguem, a gente tem o edital da CEMIG aberto para isso, e a gente tem as linhas de crédito do BDMG, que tem um facilitador muito maior, porque ele preza justamente pelo desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Então, tem prazos maiores, taxas menores, e focado também para esse programa. Pessoal, dia 2 de dezembro agora, né? 2 dias atrás, Minas completou 305 anos, né? Libertos quais série também. Secretária, eu gosto muito de apertar vocês como secretários e todos. É importante demais essa participação em feiras nacionais e internacionais. Esse ano foram mais de 30 para 2026, levar Minas para o Brasil e o mundo. Vamos continuar. A participação em feiras é extremamente importante. E para além das feiras que a gente já participa, esse próximo ano de 2026, eu entro com uma visão um tanto quanto mais comercial, digamos assim, para além das feiras, tá? A gente não vai parar de fazer as feiras, mas eu estava validando ainda ontem esse calendário. A gente vai fazer algumas ações específicas, participando de eventos e feiras exclusivos para operadores de viagens. Então, por exemplo, a Diversa, a CVC, a Azul Viagens, eles fazem eventos de capacitação para os próprios agentes de viagem. Então, vamos pensar que lá em Manaus,
ou no Rio de Janeiro, São Paulo e em toda a América Latina, tem aquelas lojinhas da CVC em que aquelas pessoas que estão ali dentro, elas são as pessoas que podem sugerir destino. Você está passeando no shopping ou no centro, na rua, e você quer entrar numa loja. Você vai entrar numa loja falando assim, olha, eu quero viajar, o meu orçamento é tanto. O que que tem bom aí? Então, a gente capacita essas pessoas diretamente para o destino Minas Gerais. Então, para além das feiras, a gente vai fazer essas ações focadas, direcionadas para agentes de viagem, tanto em roadshows quanto em eventos estratégicos promovidos por essas grandes operadoras que têm o potencial de trazer um volume maior de pessoas para o estado de Minas Gerais. Obviamente que cada uma delas atua num perfil específico, né, de turista, e nós queremos todos eles. Não tem preconceito nenhum. Eu estou entendendo. Não é só participar na feira divulgando Minas Gerais e os atrativos. Esses eventos são comerciais, vamos dizer assim, né? Exatamente. Business, né? Business. E a gente vai participar também de muitos roadshows internacionais. O que que é isso? Existem empresas que fazem exatamente esse tipo de ativação, de atuação. Vai uma pessoa da Secretaria de Cultura e Turismo e ela fica sentadinha na mesa fazendo pits de um tempo determinado, cada um funciona de um jeito, para agentes de viagem daquela localidade especificamente. Então, a gente pretende fazer isso em Lisboa, a gente pretende fazer isso em Paris, a gente pretende fazer isso em Roma, a gente pretende fazer isso em Madrid. E é uma forma bastante efetiva da gente apresentar o estado de Minas Gerais de uma maneira catedrática, digamos assim. Olha, você vai vir, você tem a possibilidade. Existem esses voos que chegam aqui, existem... se você tem um perfil de turista de aventura, a sugestão de pacote para 5 dias é essa, para 7 dias é essa, para 10 dias é essa, para 15 dias é essa. Se você tem um perfil romântico, eu tenho isso e aquilo, de uma maneira bem focada para a gente cada vez mais conseguir trazer mais turistas, inclusive internacionais, para o estado de Minas Gerais. Isso você viaja muito e tem os contatos. Isso os outros estados já fazem? Alguns estados fazem. A gente também já participou disso. Eu estou dando uma ênfase maior. Na verdade, a gente tem algumas limitações ano que vem por ser ano eleitoral. E aí a gente faz do limão a limonada, né, Sim. Sérgio? Então, atuando de maneira estratégica, tecnicamente falando, para a gente ter um sucesso sempre perene e aumentado da política pública. Secretária Bárbara Bodega, você que está nos assistindo, vai lá, vai no chat, dá um like, manda pergunta para a secretária. O Rubão é o secretário municipal de esportes. Está me mandando aqui que ele está tentando trazer para o ano que vem, para Belo Horizonte, uma disputa, aquelas partidas de futebol americano, né? Eu tô trabalhando nisso também. Aí, tô. Ó, tá vendo? Ele tá mandando aqui. Pergunta pro Rubão se é o college que ele tá, que ele tá nessa disputa. Ele sempre assiste o programa e tá me mandando aqui. Porque se for o college, a gente tem que sentar junto para conversar. Tá que eu tenho boas notícias. Tá eu tenho maneiras para a gente somar esforços aí e trazer. Se for esse... Tô mandando para ele aqui. Vai fazer mais sentido ainda a gente conversar e qualquer outro que ele queira também, a gente está à disposição. Eu acredito muito na atração de grande... na vocação de Belo Horizonte, de Minas Gerais como um todo, para grandes eventos. E isso passa obrigatoriamente pelo esporte também. Eu tenho uma relação extremamente próxima com o Tomás, que é o nosso subsecretário de esportes do estado de Minas Gerais, e com a Lei Portela, que é a nossa secretária queridíssima, competentíssima, que senta à frente da CEDESE, que é onde o esporte está alocado hoje em dia. Então, a gente tem que trabalhar muito em conjunto a pauta de eventos esportivos também. Sem sombra de dúvidas. Eventos é importantíssimo. Secretária,
vamos falar de eventos. Belo Horizonte está acontecendo o Natal da Mineiridade, Praça da Liberdade belíssima. Tá linda mesmo. O interior, a maioria das cidades estão belíssimas também, Sim. né? Os prefeitos estão decorando sua cidade, presépios, tá beleza, gente. Pega sua família, seus amigos, sai pelas praças aí da sua cidade, aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, a partir das 18 horas, já acendem as luzes e tá lindo demais. E o Réveillon, a virada? Ai, gente, essa virada eu tô assim ansiosíssima. Você sabe que eu tava com férias marcadas antes de assumir aqui a secretaria, eu tava com férias marcadas. Tem muitos anos que eu não passo Natal com meu pai, que ele mora fora do Brasil, e já tava com as férias todas agendadas. Eu voltaria em janeiro, sabe, Sérgio? Não? Aí eu dei meu jeito aqui, que eu falei assim, não, dia 31 eu estou em Belo Horizonte, com certeza. Mudei tudo. Paguei uma diferença de passagem que, meu Deus do céu, mas vai valer a pena, porque o Réveillon, a virada da Liberdade esse ano, ele tem uma programação inédita. Acho que a gente, assim, valorizando os nossos artistas, os mineiros, mas uma programação que junta a família na Praça da Liberdade. Desde música infantil, eu acho que a gente tem que ficar muito atento à formação de público para esse tipo de eventos. Então, eu que sou mãe de 2, entendo a necessidade disso e das famílias se sentirem acolhidas também nesse tipo de evento e as crianças crescerem dentro desse tipo de ambiente. Mas dia 31, a partir de que horas começa? A partir das 18 horas, com Pé de Sonho na Praça da Liberdade. Dia 31, a partir das 18, a família pode ir para lá. Pode ir para lá. Segurança. Pé de Sonho é uma banda de Belo Horizonte, incrível, que faz um trabalho belíssimo com a criançada, com as letras de música muito, muito legais, saudáveis. E depois a gente segue com Juarez, que é um musicista impressionante. A gente vai para um samba com a Aline Calisto, a gente chega no Lagum e encerra com Biquíni, que, né, antigo Biquíni Cavadão, que tem um repertório extremamente conhecido. Entre isso tudo aí, obviamente, faremos uma homenagem ao nosso querido Lô Borges. Vem a virada em si, com um show de drones com fogos espetacular. Os fogos saem dos drones, é super legal. E uma queima de fogos, o dobro do que a gente teve ano passado. Então vai ser muito legal na Praça da Liberdade. Gratuito, pode ir levar o que quiser. E sabe o que é bacana? Que a nossa Vila da Mineiridade, que já está funcionando agora no Natal, ela vai estar aberta também no Ano Novo. Então, se tinha um pessoal que falava assim, mas eu não consigo comer, é muito tempo de evento, a gente vai estar com a Vila da Mineiridade funcionando no Ano Novo, com opções de gastronomia muito legais, e comida, bebida, tudo isso ali na vila, para além dos nossos queridos trabalhadores que ficam na Praça da Liberdade. O que a gente quer é estimular mesmo a economia nessa época do ano. E tendo, Sérgio, o Palácio da Liberdade vai ser o cenário do palco. Então, vai ser realmente muito, muito legal. Aqui, ó, a Rosana Márcia Guimarães, a secretária de Turismo Bárbara pode contar com a BMG para promoção e segurança jurídica do turismo em Minas Gerais. Rosana Márcia Guimarães, presidente da Comissão de Direito do Turismo, OAB Minas Gerais. Não, isso é muito bom, as parcerias que a gente vem fazendo, e aí a gente escutar, né, essa abertura da OAB. Sabe que eu tenho formação jurídica, minha OAB é válida até hoje. Então, eu fico ainda mais feliz com essa aproximação da OAB, da Comissão de Turismo. Acho que a gente tem muito para trabalhar em conjunto e é isso que faz com que a gente consiga avançar a passos tão largos dentro da cultura e do turismo de Minas Gerais. Falar em OAB, parabenizar, né, a Luciana Teniense, que ganhou ontem também lá em Brasília, no Prêmio Nacional de Turismo, com seus trabalhos de inovação em mídia. Ela teve aqui, se não me engano, segunda-feira.
É a segunda, ela teve aqui no nosso programa. A Luciana, além de competentíssima, é bonita e tem uma classe, né? Eu fico impressionada. Mas assim, e a simpatia dela? Pois é, Nossa. ela é ótima, sempre à disposição, Isso, sempre ontem eu conversei, disponível. uma pessoa precisava de uma coisa, eu mandei para ela um assunto, na hora ela respondeu. Um abraço, doutora Luciana Ateniense, parabéns. Leonardo Pérez está falando aqui. Secretário, você tem acompanhado a OUC, Operação Urbana Consorciada em Nova Lima, sobre a mina Morro Velho? Como a secretária de Cultura de Minas Gerais enxerga o projeto para o local diante de tantas histórias naquela região? Bem, eu acompanho. Não só essa ação, tem outra em Nova Lima também muito interessante. Eu acho que tudo passa por ressignificação e melhor utilização de todos os espaços que a gente tem. Então, tudo na vida, né, gente? Enfim, ainda que seja que você entenda como um trauma, você transformar a dor em amor é muito Tem legal. muitos anos também essas coisas, né? E você conseguir dar uma vida diferente àquilo que minha visão é muito pessoal minha, mas a gente sabe da importância da mineração para o estado de Minas Gerais, em termos econômicos, eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente conseguir mostrar que é possível dar um ressignificado para esses locais é interessantíssimo. A gente tem o Inhotim como um caso emblemático de que ali também funcionava uma mineração e hoje é um parque estrondoso, um museu maravilhoso. Então, eu vejo com muito bons olhos essas tentativas, essas possibilidades de ressignificação desse tipo de espaço. Eu conheci um outro espaço também, já no centro de Nova Lima, que também tem um projeto bastante interessante, similar, e eu acho que a gente tem sempre que avançar para o bem, né? Então, eu sei que tem ali uma proposta de um hotel escola dentro da proposta Onde era a mina, né? onde Ali, era a né? mina. Onde era Isso, a mina, ali atrás, da Serra do Curral. Tem um exatamente. projeto muito grande lá. É. Que a gente espera que seja um atrativo muito grande para a capital mineira, né? Já está começando a ser bem utilizado, né? Então, assim, ele já está começando bem, assim, pelo meu olhar. Eu não conheço profundamente né, os projeto. pontos, É. mas como um todo eu tenho visto com muito interesse que sirva de exemplo para outros espaços que a gente tem assim também. Secretária, eu me lembro, já deve ter passado já, que a última vez que eu tive com você foi que Minas Gerais estava à procura por carnaval. Mais de 800% comparando 2024 para 25. E 25 para 26, mais de 800. Vamos falar que já está quase em 1000% de procura para Minas Gerais, Belo Horizonte. O dado que a gente teve foi bem surpreendente. A plataforma Booking detectou um aumento de 837% a mais de procura no mês de outubro. Por que é importante a gente pensar no mês de outubro? Porque as pessoas, o perfil do turista que vinha para o carnaval, a gente agora está falando especificamente de Belo Horizonte, o perfil do turista que vinha para o carnaval de Belo Horizonte, ele ficava muito hospedado na casa de parentes. Gente, nada de errado, eu inclusive recebo sempre primos na minha casa. Não é essa a questão. A gente vai sempre gostar de receber em casa. Mas é um perfil de turista diferente que a gente tem conseguido atrair a partir do momento que a gente entende que são pessoas que estão se programando com antecedência para virem para cá. Então, essas pessoas com certeza estão comprando passagens aéreas ou comprando seus lugares nos ônibus para chegar até aqui e querem estar no melhor lugar, no hotel, enfim, não querem ficar de fora da festa com organização. Não é mais o carnaval que é logo ali, então eu vou de última hora. E essas pessoas têm um potencial de gastar mais na cidade e deixar um retorno, ou seja, econômico para o estado, para o município. Isso eu
falo para as pessoas que estão aqui trabalhando, isso faz bem para os ambulantes, faz bem para a rede hoteleira, que vai ter que contratar mais, para os bares e restaurantes, que acabam contratando mais também. Então, gera uma riqueza muito grande para a cidade quando a gente vê um aumento tão significativo na busca, como a gente teve essa notícia do Booking. É importante isso que ela falou, pessoal, que você que está nos vendo a secretária de Estado, Cultura e Turismo, né? O hoteleiro, o pessoal de pousada, restaurantes, já preparam, né? Porque aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, acho que aqui em BH vai ser uns 15, 20 dias de carnaval, né? Aquele carnaval regionais, depois tem na praça, etc. Mas no interior, eu estive em Diamantina uns 2 meses atrás, lotou também, Ouro Preto, toda cidade, Capitólio, lota, né? Um abraço ao prefeito Cristiano, está fazendo um belo trabalho lá, e todos os prefeitos, Ouro Preto, lá com o Ângelo, a Minas Gerais, né, secretário, virou uma referência nesse sentido, porque antes o pessoal falava assim, vou para a praia, vou não sei o quê, para curtir, etc. Aqui não, aqui o pessoal brinca e com segurança. Exatamente, é o carnaval mais seguro do Brasil. Mais seguro do Brasil. E você esteve no Chile semana passada. Isso mesmo. Você, porque você é bem mais nova do que eu. Por favor, você. Vou te chamar de senhora. As pessoas ainda me chamam de secretária, eu ainda não acostumei. Eu já parei de retrucar. Porque eu falo, gente, eu nasci Bárbara, vou morrer Bárbara. Secretária é uma função aqui no meio do caminho. A gente não precisa dessa formalidade. Aqui nós temos uma amiga em comum, doutora Patrícia Bergaria, minha médica, minha conselheira, um abraço para Patrícia. Eu nunca chamo ela de doutor, só chamo ela de Patrícia. Ela acha ótimo. E eu chamo ela de Pati, porque é super minha amiga, eu frequento a minha casa, carreguei as filhas dela desde berço. Você sabe que adoro a Pati. Quando eu tenho algum problema, eu ligo para ela assim e falo assim, Sérgio, eu recomendo o doutor fulano. Aí eu faço a mesma coisa. Eu, Pati, para que que você me indica aqui com essa circunstância? É uma beleza, uma trabalhadora, dinâmica, uma médica. Hoje, nossa vice-presidente da FEMIG. É uma grande, Patrícia Bergaria. Até eu pedi aqui o filho. Ô, Rodrigo, ô, Sérgio, você está aqui? Mas daqui a pouco. Gente, o Sérgio não foi embora ainda, não. Cara. A nossa reunião vai continuar. O Sérgio Rodrigo, presidente da Fundação Clóvis Salgado, está sentado. Você quer sentar aqui um pouquinho, Sérgio? Pode. Tem como, Mauro? Por favor. O Sérgio tem novidades mil, porque foi lançado. Aqui a gente quebra o protocolo, você que está aqui. Aqui isso mesmo, é assim que é bom. Aqui a gente aperta o Mauro e o João numa loucura total. E o Sérgio sempre tem novidades. Só do Circuito Liberdade ter mais de... Ele vai falar, são mais de 50, gente. 50 pontos de Sérgio de não visita. não. Fora o Palácio das Artes, que esse ano completa 55 anos, né, presidente? 55 anos. Primeiramente, muito obrigado aí. Obrigado, Bárbara, por permitir. A gente está muito Eu tirei você da reunião que você estava no telefone, te coloquei aqui. Mas você é um querido, Sérgio. A gente tem uma história juntos aí, né? Você falou que foi meu estagiário da TV Minas. Estagiário na Rede Minas, lá na Floresta. Não posso nem contar. Assiste a Tobrian. É isso mesmo. Lá onde a antiga sede da Frimeza. Isso aí, lá que esse ano eu faço 40 anos de formato, você acredita? Que beleza, hein? Eu nem conto quantos anos fazem que eu formei em jornalismo, porque é uma longa história. O Sérgio foi secretário de Turismo, Turismo e Cultura de Congonhas também, né? Congonhas, a gente tem uma trajetória longa aí de vida, né? O Sérgio, já que você sentou aí, fala um pouco do Circuito da Liberdade pessoal. Pois é, a gente está muito feliz aí com a nossa secretária Bárbara, que permitiu esse avanço aí no Circuito Liberdade. Hoje a gente está quase chegando a 60 equipamentos, dobrando o número aí de centros culturais e equipamentos culturais que fazem parte aí desse que é o maior centro, é o maior circuito cultural do Brasil e talvez da América Latina, porque da forma como foi feito essa expansão, não existe outro no Brasil, com certeza, e na América Latina a gente não tem notícia. E mostra a força da cultura, a força da economia, da criatividade, a força da cultura do nosso governo e como isso tem transformado a vida das pessoas
E o Natal é um exemplo. Você vê o sucesso do Natal da Mineiridade. É o Natal, o pessoal elogiando muito, dizendo que é um dos mais bonitos, se não for o mais bonito que já foi feito. Eu só tenho recebido elogios. Aí, mérito aí da Bárbara, já faz uma entrega belíssima aí. E para a Fundação Clóvis Salgado, que faz a gestão do circuito, esse coroamento é muito importante, porque a gente inicia, na verdade, a gente está iniciando as comemorações dos 55 anos do Palácio das Artes. Está no coração dos mineiros, né? Os mineiros se encontram ali. Quem faz cultura em Minas Gerais tem o sonho de um dia estar no Palácio das Artes. E o nosso objetivo, desde quando entramos, é justamente esse: fazer um palácio para todos e para todas as expressões artísticas. E por isso esse ecletismo aí da programação. Secretária, porque o pessoal fala circuito Liberdade, né? Mas ele começa a Praça Liberdade, mas ele desce a João Pinheiro, desce a Gonçalves Dias, vai pegando aí, vai até o Palácio das Artes. É muitos prédios, né? É porque quando o nosso governador Zema chega, ele determina um desafio para a gente. Ele pensa que é só aquele porque miolinho ele era ali, né? ali na Praça da Liberdade, depois ele começa a estender ali para aqueles equipamentos que estão no entorno. E o desafio posto pelo governador era que a gente fizesse também isso no hipercentro de Belo Horizonte. Então o governador fez um decreto que ampliou o Circuito Liberdade para todos os equipamentos culturais que estão dentro da Avenida do Contorno. Então, você imaginar que a Avenida do Contorno é o traçado original de Belo Horizonte, então todo mundo que está dentro da Avenida do Contorno pode fazer parte. E, recentemente, a gente teve um outro avanço quando a gente começou a incluir não só os equipamentos culturais pertencentes ao próprio governo e à iniciativa privada nesse circuito, mas também todo o arranjo criativo que acontece nesse território pode fazer parte. Então, por exemplo, você tem um café cultural, um ponto de encontro ali, ele pode fazer parte. E a gente já tem aí como exemplo, o Café com Letras. Você tem uma galeria de arte que também movimenta a cena cultural ali perto, ela pode fazer parte. Um hotel que de repente tem um viés mais cultural, um mercado, como o Mercado Novo, como o Mercado Central. Então a cultura é muito mais do que um equipamento cultural, um centro cultural ali instituído em si mesmo, né? Ela tem esse poder de capilaridade. E é muito importante quando a gente envolve esses agentes todos, porque aí ativa a economia e a criatividade, da criatividade como um todo. Secretária, uns meses atrás teve uma ópera, me esqueci o nome da ópera, a última que teve, que eu trouxe a Cláudia, eu trouxe a Cláudia Tivemos Devoção. Devoção. Não, acho que foi Devoção, não foi desse ano, Devoção foi ano passado, né? Eu estou em dúvida. A fundação também é a maior da América Latina também em número de atividades. É uma cidade, né? A Fundação Clóvis Salgado é o maior empregador da cultura em Minas Gerais, sabia disso? Quando você mede o ano inteiro de promoção artística. É uma cidade, É o maior produtor, maior empregador da cultura em Minas Gerais é a Fundação Clóvis Salgado. A gente atinge esse ano mais de 7,5 milhões de público, entre o público virtual e o público presencial das atividades todas. Esse ano a gente vai superar muito mais do que isso, mais do que o dobro da população da capital. Então é uma potência que a Secult tem nas mãos, né, Bárbara? Secretário, tá vendo aí, ó, a união que você falou, a união da Secult, entra aí a Fundação Clóvis Salgado. É um braço importantíssimo da Secult. Não é? Muito bem conduzido, inclusive. Sérgio Rodrigues, o Sérgio é potência aí, a máquina de trabalhar. Eu passei para ele há uns tempos atrás, tive reunido tomando um cafezinho lá na sala dele. Aquela ideia lá dos nomes, você lembra ainda? Mas já está certo, já é meta do ano que vem, do aniversário dos 55 anos do Palácio das Artes. Está no planejamento, ela já sabe sim. Depois, não pode dar um spoiler não, depois, ano que vem ele vai ser um ano muito bonito, vai ser um ano que a gente vai revisitar tudo que nós fomos, mas sobretudo pensando no futuro, entendeu? E é interessante, ó, você que está em casa, vá ao Palácio da Liberdade, ao Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, ali no Parque Municipal, está tendo uma exposição de 600 bonecos do Giramundo. Giramundo é um patrimônio aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil, né? Gente, 600 bonecos do Giramundo. Tá lindo, é lindo, sensacional. Parabéns. Você tem uma pergunta aqui, que esse ano foi uma polêmica danada.
Mas vocês dois, viu, secretário, também. Sobre a locação do Palácio da Liberdade, o pessoal confundiu. E o prédio ia ser desculpa o termo, ia virar uma boate. Ou seja, isso já acontece no mundo todo. Você pode alugar os espaços como você está criando esse projeto aí dos prazeres, né? Paragens. Paragens. Essa Essa questão... polêmica do Palácio da Liberdade de aluguel, o povo achava que ia abrir o salão dos espelhados. Na verdade, o que acontece, Sérgio, é o seguinte: a gente já abriu o Palácio da Liberdade, ele já está aberto para visitação. No mês de julho eram mais de 2.000 pessoas dia. As filas eram enormes para conhecer o Palácio da Liberdade. Até fui questionada essa semana sobre o Paragens de Minas, querendo trazer aí uma pimentinha nessa polêmica. Eu virei e falei assim, bem, o Palácio da Liberdade, posto como está hoje, ele é um belo de um exemplo do que a gente espera do Paragens de Minas, que é o quê? É o patrimônio revitalizado, porque nunca antes houve uma obra tão significativa e importante no Palácio da Liberdade, como a gente conseguiu executar com o apoio do Ministério Público, e ele está aberto à visitação. A gente tem, por exemplo, no Carnaval, o Palácio do Samba. O palácio se transforma num espaço de valorização do samba mineiro, de verdade, com shows e cozinha. É muito, muito legal. As pessoas conseguem passear e estar dentro do palácio, dentro do ambiente do Carnaval. A gente tem Folia de Reis, antes mesmo do Carnaval, 6 de janeiro, que é emocionante. No dia 6 de janeiro, o que acontece dentro daquele palácio é de chorar, de tão bonito que é, com distribuição de comida, de tudo mais. Aí eu vou até lembrando, né? Esse ano a gente tem o Papai Noel, assim, todos os dias para criançada. né? Dentro do palácio, o Papai Noel tá lá. E no dia de Natal, a gente vai fazer uma ação solidária Isso que é bacana. dentro dos jardins do Palácio da Liberdade. O que era a proposta naquele momento? Isso é E que a gente importante. ainda está estudando, porque eu até falei, eu não tinha uma semana que eu tinha entrado no cargo, e aí talvez o meu preciosismo jurídico ali pegou algumas pontinhas que a gente está revendo, né, Sérgio, para que a gente não tenha ponta solta mais, e por isso que a gente fez isso. Mas, para além disso, existem hoje no Palácio alguns eventos que são feitos por produtores culturais. Por exemplo, teve o Wine, que era um evento de vinhos acontecendo no Palácio, que foi um verdadeiro sucesso. A gente teve Os produtores de vinhos de Minas Gerais que exatamente. Venderam a safra toda. Acabou que tinha de estoque de vinho. A gente fazendo a promoção de um produto mineiro dentro de um lugar que é interessante, que atrai o público, que a gente também está querendo fortalecer, né, o enoturismo mineiro, o próprio consumo de vinhos produzidos por aqui. Então, tem uma potência gigante para isso. A gente teve festival Aproxima de gastronomia nos Jardins do Palácio. A gente teve um evento no Dia Internacional do Café, em maio, que eu fiquei assim, completamente encantada, de promoção do próprio café. Ou seja, eventos culturais já acontecem por ali. Nada mais justo do que esses eventos, que eles às vezes têm uma captação de lei de incentivo. Para você fazer um evento na rua, você tem que pagar uma taxa para a prefeitura. Na rua. Não tem nada mais público do que uma via pública. Por que não ajudar nos custos de manutenção do Palácio da Liberdade para que eventos culturais aconteçam dentro desse espaço? Essa é a ideia. E é um recurso que ele é importante e significativo para o Estado. Eu tenho hoje algumas cadeiras que estão esperando recurso para a gente dar manutenção adequada nelas. Eu tenho certeza que em um evento eu recuperava aí umas 20 cadeiras. Isso pensando nos jardins, né? Pensando nos jardins em torno. Se trata de eventos com capacidade comercial também. Porque o Palácio ele não vai deixar de atender os eventos culturais que já acontecem. Já acontecem, são política pública, entendeu? Agora, os eventos que também, além de ser cultural, tem também o perfil comercial, eles teriam uma taxa de manutenção
para o benefício da manutenção do próprio palácio, para quem não tem condição de pagar. Não tem fins lucrativos, digamos assim. É o que acontece em qualquer lugar do mundo. Do mundo né? inteiro. Em qualquer lugar assim que tem um bem cultural que precisa ser preservado, porque a gente tem que lembrar o seguinte, como o uso é contínuo, a gente tem o Palácio da Liberdade hoje, ele é recorde de público. A gente só não coloca mais pessoas ali porque a capacidade do lugar não permite. Ele é um case de sucesso nosso. Agora, você imaginou que um lugar que é utilizado por 1.000, 2.000 pessoas todo santo dia, ele precisa de uma manutenção alta. A gente imagina a casa da gente. Todo dia estraga uma coisa, você tem que consertar ali. Se você não conserta, aquilo vai acumulando. Sim, Imagina um lugar como esse, muito foi utilizado. feito uma tempestade no copo d'água sem saber, conhecer a fundo o que era esse projeto de... E o problema, Palácio Sérgio, é o das seguinte, a gente está hoje no momento, é uma reflexão nossa, que nós somos jornalistas, que uma notícia, uma informação colocada de forma infeliz, até a gente alcançar a explicação disso tudo, esse momento igual nós estamos tendo aqui hoje, isso já se alastra de uma forma tão grande nas redes sociais, é muito difícil a gente recuperar a informação. Então, vai um alerta para todo mundo aí, e assim, um cuidado maior ao colocar uma informação sem checar, muitas vezes, porque ela causa um desgaste assim, geral, né? Mas está superado, a gente deu esse time aí para rever. Sim. É um sucesso. Rever a norma. O Palácio ele é um sucesso, inquestionável, e dentro em breve também vai possibilitar esse outro viés de ocupação, né, Bárbara? Tem gente que quer fazer fotos de debutante, de noiva. Hoje a gente é impedido Eu já vi vários lá tentando, né? querendo, né? E a Não gente tem como o fotógrafo chegar com a menina e fechar o espaço para ela ser privado dela, vamos dizer assim, né? obviamente que isso jamais aconteceria, ainda que ele pagasse uma taxa. A gente não fecharia ou isolaria para isso, mas talvez dar uma viabilidade de uma coisa assim. Desde que eu assumi a secretaria há pouco tempo, pelo menos, uns 20 pedidos eu tive. Quando eu fui diretor do Museu de Arte da Pampulha, isso era uma prática. Uma prática. Nós tivemos festa, pagava pela festa. Nós tivemos baile de debutante, pagava pelo baile de debutante. Tivemos foto, pagava pela foto. Para a manutenção do Não que a próprio gente espaço. fizesse... Para a gente tem uma questão sensível ali no Palácio, que ele também é usado para fins institucionais. Dessa forma, o baile de debutante não seria possível, obviamente, de fazer. Sim. Eu entendo que não é o caso do Palácio da Liberdade. Casamento não é o caso do Palácio da Liberdade. Por quê? Porque ainda existe uma previsão de uso institucional daquele espaço também. E aí, a previsibilidade, o casamento, ele não pode ser adiado, por exemplo, se eu receber aqui, como aconteceu recentemente... velório, por exemplo, a pessoa morre, tem que acontecer ali. Um ex-governador que venha falecer, o que eu vou fazer? Ele vai ter ali o velório acontecendo dentro do palácio. Eu não poderia desmarcar um casamento. Então, por isso que a gente entende que esse tipo de evento ele é impensável ali nesse momento, porque ele tem uma data muito certa, mas outras coisas é mais do que o óbvio, o natural de que se cobre. Mas a ocupação é cultural, tem que também reforçar isso. Não é outro tipo de ocupação. Não é nada mais a ocupação que já existe hoje, mas com esse outro público. E que nos daria conforto para a manutenção do próprio espaço. Eu acho que está super explicado e isso acontece. Vou colocar aqui, acho que o Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, acontece isso. Acontece. No Rio. E lá é militar, gente, lá não é... O Louvre acontece isso, em Paris. No Palácio de Versalhes acontece isso. Estados Unidos de Buckingham acontece isso. Pessoal, isso. temos que evoluir. Então foi ótimo o Sérgio Rodrigues, presidente da Fundação Clóvis Salgado, e a secretária de Cultura e Turismo, e não vai parar. Eles vão adequar para que hoje nós precisamos de eventos em Belo Horizonte, precisamos de trazer pessoas. Às vezes a pessoa está lá em São Paulo, ela é apaixonada com o Palácio da Liberdade, vai usar lá, isso aí
Tem gente que sai daqui para casar lá na praia. Vai ser, vai ter ali uma cerimônia e não vai ter tudo dentro da lei, né, secretário? Você como Mas é porque o advogado... casamento a gente entende que Não, estou dando exemplo caberia. a eventos nesse sentido, igual teve o Wine, abriu São as eventos portas. culturais. 2.000 pessoas dia lá vão visitar o palácio, guiados, né? Já fui várias vezes lá. Até o Leôncio brincava que o palácio é do povo, né? Exatamente. Do povo, tá aberto. E antes não era, né? Antes era fechado. Porta fechada. Fazia parte do imaginário das pessoas saber o que acontecia, tanto ali como no Palácio das Mangabeiras, que hoje está aberto também. Então, A Magre é da cafeteria lá, a Mari, da Café Mag, ela fica... Como é o movimento lá em cima, no Palácio das Mangabeiras, não sei se você conhece, com turistas que vão lá abrir. Sei que daqui a pouco tem que terminar, ainda mais que você já chegou aí agora, mas nós temos umas coisas boas para falar. Eu sempre, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, vírgula, em Confins... não precisa nem usar a vírgula. É um dos melhores do Brasil. A gente que viaja muito, você sabe, você viaja muito. É uma beleza. E voos internacionais? Você esteve no Chile, precisamos do voo de Santiago para cá. E o famoso estudo da Europa Oriental ter um voo para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O que eu posso dizer, Sérgio, é que nós estamos trabalhando fortemente para aumentar o número de voos internacionais chegando e partindo do aeroporto de Confins. Eu estive no Chile, me reuni com a JetSmart, me reuni com a Sky e com a própria Latam e saí bem otimista das 3 reuniões. Tem algumas questões que, por uma questão de tempo, talvez não seja tão... A Sky não seja tão imediata talvez um aumento do número de frequências, porque eles já estão fazendo o voo Santiago-Belo Horizonte na alta temporada de inverno. E a gente quer mais, né? A gente não quer ser o emissivo. Obviamente que isso é um conforto para o cidadão mineiro ter voos diretos daqui para passarem suas férias, seus negócios, Santiago, Buenos Aires, enfim, qualquer outro destino. Mas, mais do que isso, a gente quer trazer os turistas de lá para cá também. E eu fiz um compromisso formal com todos eles que nós faremos a promoção do destino Minas Gerais de maneira intensa e perene em todos os destinos que tivermos voos diretos. Então, a gente fez uma capacitação no Chile para agentes de viagem. A gente fez um evento mais lúdico para influenciadores digitais e jornalistas chilenos especializados no tema para apresentar o destino Minas Gerais. Faremos uma press trip com o pessoal de lá para a gente incentivar a fazer a vinda dos chilenos para cá também. A gente tem vários pontos em comum. Posso dizer isso com tranquilidade, porque meu pai é chileno, então eu acho que é um mercado que, de fato, a gente, culturalmente falando, a gente tem muito a explorar e a ganhar. Os números do carnaval esse ano já apontaram os chilenos como o maior número de visitantes internacionais para Minas Gerais foram de chilenos. A emissão veio do Chile. Então, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, não só para essa rota, como para toda e qualquer rota. E o meu compromisso com o aeroporto de Belo Horizonte foi de que investiremos também para aquelas rotas que elas estão na iminência de sair, quando a gente entender que é estratégico a gente mostrar isso para essas companhias aéreas. Então... E a Europa Oriental? A Europa Oriental está aí também, nesse estudo? Estamos trabalhando. Dia 17 de dezembro, agora tem uma reunião muito importante sobre o tema. Olha, quase que ela solta, hein, Sérgio Rodrigues? Quase, hein? Imagina, vi uma empresa grande lá daqueles países lá do
petrodólares aqui. Teve um pessoal dessa região que esteve aqui recentemente. Quando eu for visitar seu gabinete lá, se tiver algum aviãozinho lá de... Ficaram Pedro Blanc, chefe de gabinete, tá ali. Ficaram muito bem impressionados com a gente, com o aeroporto, com a estrutura. Foram ao Inhotim e pense que para esses... para mim isso é uma megalomania, né? Porque ali tudo é demais. Pense nesse pessoal chegando no Inhotim e ficando absolutamente estarrecido, não só no Inhotim, como no Clara Resorts, que é o hotel que tem lá dentro do Inhotim também. Então, eles Vila Galé, né? Eles ficaram extremamente impactados com aquilo que viram, inclusive já pensando em rota de helicóptero saindo do aeroporto de Confins, indo para Inhotim. Estamos otimistas, mas isso é para eu diria que a médio prazo, talvez, que essa decisão ela vá ser tomada, não é por agora. Secretário, nós temos que terminar, Sérgio. Minas é essa mineiridade, né? Você sentado ali trabalhando, eu te chamei para sentar aqui, essa mesa, essa prosa aqui, ver tantos assuntos que nós conversamos, secretário. Te agradeço. Que esse ano de 2026 seja de muitos e muitos projetos bons para Minas Gerais, como você tem essa turma coesa da Secult, né? Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e a gente que está nesse ramo, né? Jornalista especializado nessa área, também sou do esporte, mas eu gosto muito de esporte, mas estou mais ligado hoje à cultura e turismo. A gente espera, porque não podemos correr atrás. Tem um ditado que fala assim, vamos correr na frente. O Sérgio corre na frente. Ele põe lá na frente. Você me deu um número de 7,5 milhões, que eu estou assustado com esse número fantástico. Isso aí é uma loucura, né? Você falou isso, secretário. O carnaval, esse ano, 2025, me parece que foi quase 33 mil turistas estrangeiros aqui em Minas Gerais registrados, né? É um número bem expressivo. Acho que é 33 mil. Você está falando de chilenos? Pode ter. Eu não tenho o número não, acho que é de cabeça. 33 mil estrangeiros. Mas né? A gente teve o recorde de público internacional. Nós ficamos em terceiro lugar no Brasil de turistas internacionais para o Carnaval esse ano, ganhando de Salvador e de Recife. Então, foi São Paulo, e aí ousa dizer que, imagino que não pelo próprio Carnaval, mas por outras, né, variações, os voos normalmente descem em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nós fomos o terceiro estado com o maior número de turistas internacionais no Carnaval. Então, superamos aí duas cidades que são bastante emblemáticas no Carnaval, que é Salvador e Recife. Palas das Artes, vai ter eventos lá também? Vai. Palas das Artes está aí com uma programação intensa aí para o Carnaval. Ou seja, eu lembro quando eu era mais novo, ainda quando eu estava na redação, tinha o baile dos artistas. Volta com o baile dos artistas, quem sabe? Uai, já teve esse ano, você não Esse foi? Eu fui. Foi um sucesso. E vai ter de novo. Quando é? Eu acho bacanérrimo aquela Lá turma. no Folheto. É o quê? É na quinta, Foi lá? na sexta antes do Carnaval? Ele é no dia da Banda Mole. É mesmo? um No sábado, sábado antes. É um É. sábado antes. Quase que abrindo o Carnaval aí da É porque eu sou cidade. artista, então tem que tem que ir, colocar a minha maravilha. Tem fantasia. que ir, foi Prepare-se super que esse legal. ano aí, Olha que bacana. Prepare a Então, esse ano fantasia. teve. Nós já estamos no clima do Carnaval. Eu lembro disso, gente. O pessoal era animado demais. Ainda é. Ainda é, Você está uai. perdendo. Hã? Você está perdendo. Você está dormindo ponto. Eu não sabia. Foi não. super Eu lembro legal. que tinha. Era tão bacana. Ô, gente, ó, tá vendo? A gente o jornalista tem que perguntar, mas às vezes dá uns fora aí. Não, Eu sou fora não. artista, Tem não. jeito de saber de tudo, uma programação tão vasta e intensa. Uai. Sabe o que é meu carnaval? Eu já planejo com os amigos o que a gente vai fazer. Agora Então eu vou pode do colocar plano. aí que o sábado antes vai ter o baile dos artistas. Palácio das Artes, aí, ó, notado. Ô, Sérgio, você tem mais alguma novidade aí É isso, da Fundação desejar todo 55 mundo anos? aí, aproveitar o momento para desejar a todo mundo aí um Feliz Natal, boas festas, um Feliz Ano Novo. Estamos preparando aí uma virada da liberdade maravilhosa também para encerrar o ano. E vamos ter aí um novo ciclo, um ciclo de muita festa. Ano que vem vai ser onde a gente festejar essa potência que é o Palácio das Artes. Bacana demais.
Secretário, te agradeço. Depois de a gente conversar tanto por aí, hoje você bater essa prosa de mineiridade com a gente, só faltou um cafezinho, um pão de queijo aqui, mas... Já está na hora do almoço, não compromete. Mas muitos projetos, tomara que dê tudo certo, né? Isso aí, a equipe não para. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. E aproveito o ensejo mesmo para a gente desejar um Feliz Natal, um ano novo de paz, tranquilidade, de sucesso, de prosperidade. Acho que a gente está caminhando de uma maneira bastante interessante, que ano que vem a gente seja um ano também de colheita de tudo que a gente vem plantando e, obviamente, sem parar de semear. Semear o bom e o melhor. O secretário estava... esse programa nosso, Minas Turismo Gerais, que está no YouTube, Sérgio Moreira Gerais, 6 anos já. A maioria dos secretários já estiveram aqui. Você já 2 vezes. Mandar um abraço lá para a Patrícia Moreira, para a Maristela, adoro a Maristela Angel, da subsecretária de Cultura. Para Josi, a equipe toda lá, Pedro Blanc, chefe de gabinete, Dagmar, Luciana, todos lá. É um time muito Veste a camisa, né? Nossa, impressionante. Vem mineirizar. Vem mineirizar e o espírito da Secult, com o excesso de trabalho que tem ali, é sempre bom, é sempre em alta. Eu tenho uma sorte danada de ter todo mundo junto. Gente, hoje essa prosa aqui foi com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Bodega, e peguei o nosso presidente da Fundação Clóvis Salgado, jornalista Sérgio Rodrigo, para falar sobre 55 anos do Palácio das Artes, que é uma referência nacional e internacional. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.